Olá, alunos e alunas da pedagogia, bem-vindos a mais uma aula de seminário temático e hoje eu trouxe uma proposta diferente, porque a gente vai falar de um tema bastante relevante e bastante atual no cenário educacional ainda nos dias atuais. Vocês podem observar que numa proposta diferenciada de aula, eu gostaria de falar com vocês de forma mais interativa, de forma mais lúdica, até porque o tema exige isso. O assunto da aula de hoje é multiculturalismo, principalmente no que compete à educação. O que é essa multicultura no ambiente, no cenário educacional, que a gente conhece muito como escola, né? Como esses ambientes escolares? O que é esse multiculturalismo? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que o multiculturalismo ele surgiu nos Estados Unidos. Foi uma forma de protestar, de questionar e de abordar essas questões principalmente de etnia raciais na escola. A gente observa que os cenários educacionais eram muito voltados para a cultura branca e pouco se falava na cultura negra, pouco se falava dessa trajetória que muitas vezes construiu a história de um país, como é o nosso, o Brasil, por exemplo. Então, quando a gente chega na escola, a gente tem um espaço multicultural. O que é esse espaço multicultural? É um espaço que reúne várias e várias culturas. A escola é uma junção de várias religiões, a escola é uma junção de várias etnias, a escola é uma junção de várias ideologias. Então, tudo isso aí são várias culturas diferentes. Por que uma pessoa, muitas vezes, apresenta uma forma diferente de se vestir de outra pessoa? Por que às vezes, na mesma localidade, as pessoas têm uma forma de se expressar, de falar, uma pronúncia diferente? Eu, por exemplo, eu já dei aula para pessoas no interior do município, onde eu me deparava com alguns alunos de determinada localidade do interior do município, que eles tinham um sotaque bem goiano. Eles não falavam de fulano, era da Mitali, do João. Então era uma expressão que assim para a gente era de se estranhar e eram pessoas que viviam até próximo da gente, né? Então assim, por que existem essas questões? Por que na nossa região, por exemplo, quando a gente fala de Santa Maria, a gente tem uma mistura grande de culturas, porque a gente tem comunidade quilombola, a gente tem registros de território indígenas na região. Então, assim, é uma junção de várias e várias culturas, né, que se tornam essa comunidade tão ampla que acaba se encontrando na escola. Então, é sobre isso a nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho como isso é visto na escola, como essas culturas são aceitas na escola. A escola, ainda assim, vem de um cenário bastante europeu, né? A gente percebe que os livros didáticos, a gente hoje em dia até se vem conceituando um pouquinho em relação a isso. Mas livros mais antigos, por exemplo, dificilmente a gente encontrava um negro no livro. A gente só encontrava um negro quando era para falar de escravidão. Era como se a imagem do negro fosse associada só a esse período de escravidão. Como se não existisse o negro professor, o negro aluno, o negro médico, né? Então, assim, isso aí passou a mudar a partir dessa questão das cotas raciais, a partir dessa briga pelo multiculturalismo, que passou a exigir esse respeito e essa representatividade negra também nos espaços, inclusive nos espaços escolares, nos espaços educacionais, nos espaços culturais que são esses tratados nos livros. Hoje, a gente já encontra de forma educativa essa questão associada desde a educação infantil. A gente encontra bonecas negras, onde as crianças negras se sentem representadas. A gente encontra também livros paradidáticos, que são os livros de historinha. A gente encontra Menina Bonita do Laço de Fita, O Cabelo de Lelê. Então hoje já são clássicos bastante conhecidos, porque a realidade vem mudando. Os professores buscam trabalhar isso, né, de forma mais evidente, para que as crianças associem aquilo ali como é na verdade, como uma normalidade, como ter uma pele negra não me diferencia da outra pessoa. Então isso é muito importante, a sensação até de pertencimento que a escola vem aderindo, né? A cultura indígena também. A gente entendeu que esse processo da cultura indígena hoje faz parte do nosso dia a dia e a questão do respeito ao espaço indígena, que ainda é uma briga em todo o território brasileiro. A gente sabe, né, quem acompanha as notícias vê que essa questão indígena ainda é uma questão de briga, porque o capitalismo veio e devorou toda a questão
de tomar terras, de retirar terras de quem já existe uma propriedade em cima daquilo ali, né, por tempo, por ocupação. Então são N questões. Quando a gente fala desse multiculturalismo na escola, a gente vivencia, a gente aprende o que as pessoas propagaram através dos livros, né? E uma questão muito importante é a questão da gente muitas vezes desconhecer a nossa cultura regional e conhecer culturas externas, cultura lá da Europa, cultura do Japão. Nos livros, nos próprios livros, as escolas muitas vezes ensinam coisas que estão tão distantes da gente. Então, assim, nosso questionamento enquanto agentes culturais, enquanto arte-educadores, são a questão de valorizar a cultura aqui da nossa região. Vocês conhecem o rezado? Vocês conhecem a quadrilha junina? Vocês conhecem os nomes que o geladinho tem em outras regiões do país? Isso é multiculturalismo, isso é nossa região. Então, às vezes, uma coisa que aqui é tida como mandioca, em outra região é chamada de macaxeira. Uma coisa que aqui é chamada de tangerina, em outra região vai ser chamada de bergamota. E isso é cultura. E essa pessoa que chama essa fruta de bergamota, ela pode vir estudar na mesma escola que a pessoa sempre chamou essa fruta de tangerina. Então, por isso é importante a gente conhecer todas as culturas, a gente falar de todas as culturas, mas a gente defender a nossa cultura, porque é uma cultura regional. A gente precisa se identificar e conhecer o ambiente que a gente vive. É tão bonito se ver uma cultura que eu acho muito interessante aqui na nossa região, que é a Folia de Reis, que também existe o terno, né? Terno de Reis. Aqui em Santa Maria eu não vi, mas em Correntina eu sei que existe, que é uma festa onde jovens promovem, saem na rua cantando, com arcos iluminados. Então é uma festa muito bonita, né? Todas pautadas na festa de Reis. Aqui na nossa região a gente já conhece bastante a Folia de Reis, né? E assim, de outros, né, que acontece durante o ano. Outra cultura que é bastante evidente também na nossa região é os festejos do Divino e do Rosário, né, onde as pessoas se vestem de rei, de rainha, tem um cortejo que passa pela rua, até tem um momento de celebração. E aí tudo isso aí é reflexo de quê? De uma cultura religiosa. E aí que entra o multiculturalismo. Como é que isso é aceito na escola? Será que a escola aborda essas questões? Será que a escola para dizer para os alunos o que é essa cultura? Então, quando a gente traz essa cultura para a escola, muitas escolas barram esse ensinamento porque existe um reflexo de muitas religiões naquele espaço. Existem pessoas que são evangélicas, existem alguns católicos, existem espíritas, umbandistas. Então, a escola costuma barrar essas questões que são culturais, religiosas, que refletem no nosso ensino, no nosso aprendizado. Por quê? Porque elas têm medo de influenciar religiosamente. E aí é onde a gente tem que ter o cuidado. Porque é importante falar, a gente não precisa vivenciar. Mas é importante falar para o aluno o que é, como surgiu, o que aquilo significa, para que quando o aluno veja isso fora da escola, ele consiga identificar, olha, eu aprendi, minha professora me ensinou o que é isso. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar amplo nesse sentido multiculturalismo e aceitar todas essas culturas no sentido de respeitar e trabalhar, porque o aluno precisa conhecer esse espaço externo, esse espaço fora da escola. Ele precisa ver uma coisa e identificar. Uma questão que é muito assim cultural e forte aqui na nossa região é a questão das encomendadeiras de alma, que quando a gente, por exemplo, eu quando era criança, a gente não estudou, não aprendia o que era isso, e aí a gente temia, eu tinha medo, né? A gente tinha medo do que era encomendadeira de alma, achava que era uma pessoa que estava vestida de branco chamando as almas, as pessoas que tinham morrido, era isso que a gente aprendeu. Mas é tudo errado, né? São orações que as pessoas, os católicos, as mulheres católicas costumam fazer na madrugada para as pessoas que morreram. Então, olha a importância, gente, desculpa as falhas técnicas, mas não tem como, viu? Quando é fogos é som. E é cultura. E aí a gente precisa ter esse cuidado, né, de abordar isso para os alunos, de mostrar o que é. Uma questão também bastante importante de se falar é a questão da etnia, né, na escola.
Por que que a gente, quando está estudando, a gente, em muitas situações, é criticada a religião da Umbanda, é criticada as apresentações de capoeira na escola? Eu trabalho numa escola que é uma escola evangélica. Então, quando eu cheguei nessa escola, eu não sou evangélica. E na equipe da parte gestora, né, da gestão da escola, eu estou como coordenadora dessa escola. E nessa equipe, é uma equipe formada unicamente por evangélicos. Quando eu cheguei, eu percebi um cenário totalmente diferente de tudo que eu estava acostumada, porque eu sempre gostei muito da arte e da cultura. E aí, quando eu cheguei nesse ambiente, eu tive que me adequar a esse ambiente. E assim, foi um trabalho progressivo, porque eu tive que mostrar para as pessoas que o ser cultural, que o ser artístico não destrói a parte religiosa. A gente consegue associar muita coisa, né? Assim, o que a gente não consegue associar? Algumas questões de comemoração em datas religiosas. Por exemplo, o São João. É uma data que a Igreja Católica comemora, mas na escola, que é evangélica, já não se comemora. O Carnaval, não existe essa questão assim... Como o comércio prega, por exemplo, o coelhinho da Páscoa, na escola evangélica a gente não trabalha isso, a gente trabalha a imagem do Cordeiro, não existe Papai Noel. Então, para a criança e para mim, que não sou praticante, né, do protestantismo, da religião evangélica, foi um susto muito grande, porque a gente vê, já imagina, né? Quando chegar o Natal na escola, quando chegar o Carnaval na escola... E eu tive que me adaptar a todas essas questões. Só que também existia uma resistência em relação à capoeira, né? Porque muitos questionavam que era de uma religião da Umbanda, que não era certa, era africano, e que menina, era terrível, que africano tinha a ver com as culturas de fazer macumba, esse monte de coisa assim que as pessoas não entendem o que é uma questão cultural e que julgam, né, de forma errada. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque com o tempo a gente conseguiu construir essa identidade, mostrar que não tem nada a ver uma coisa com outra, né, que a capoeira na questão de luta dos escravos, né, que eles associaram hoje a uma questão de música, de esporte, mas a gente sabe que aquilo ali era uma luta, era uma resistência por parte dos escravos, era uma autodefesa deles. Então, assim, tudo é um processo. E essa questão cultural na escola, ainda assim, existe muita resistência, né, de se trabalhar. É preciso entender que a escola ela precisa abordar todos os temas. Eu tenho uma escola uma escola evangélica, mas eu preciso falar na minha escola o que é a Umbanda, o que é o Espiritismo, o que é a religião católica, porque o aluno ele tem que estar preparado para esse ambiente fora da escola, para que quando ele veja, ele identifique, ele veja e fale assim, poxa, a minha professora me ensinou sobre isso, eu estudei sobre isso na escola. O que essa religião costuma praticar, né? De onde é pautada essa religião, onde ela surgiu, como é que ela surgiu, quais são os fatores históricos, culturais que associam a essa religião. É a gente criar esse paradigma de desassociar as religiões e de achar que tal religião faz sacrifícios e que não pertence a Deus. É isso, assim, muitas pessoas têm esse entendimento. E a gente sabe que a nossa região é vasta, que as religiões são inúmeras, cada dia surgindo mais e mais e mais e mais. Então a gente precisa ter esse conhecimento prévio. E é isso que é o multiculturalismo. Além de tudo isso, a questão do respeitar o próximo. Eu não preciso vivenciar o que outra pessoa vive, eu preciso respeitar o que essa pessoa vive. Porque a religião, a cultura, ela prega isso, respeita ao próximo, independente de qual seja. Uma questão importante que dá uma autonomia, uma força grande para a escola, para que ela trabalhe essas questões que são do regionalismo, que são dessa cultura regional que a escola pode associar e se trazer para a escola e parar de estudar essas culturas, né? Assim, só essas culturas que vêm externas, que vêm contando a história do Rio de Janeiro, de São Paulo, que vem com imagens de prédios que muitas vezes o aluno que mora lá no interior nunca nem viu aquilo ali, que fala de shopping, vai dar um exemplo, fala de shopping, o aluno não sabe nem o que é, enquanto poderia usar um exemplo de uma fazenda, de um gado, de um gato, de um cachorro, que o aluno tem aquilo ali na sua região.
né? Então a gente precisa também defender essa nossa cultura regional, para que o aluno se aproprie disso, para que quando ele crescer, ele chegue lá fora e diga assim, eu vim de tal lugar, para que ele não se envergonhe, para que ele não ache que isso é errado. Por que a gente aprende muitas coisas e se intimida com muitas coisas? Muitas vezes as pessoas que vêm do campo, do meio rural, as pessoas quando chegam na sede, muitas vezes ficam retraídas nas escolas. Alunos que vêm do campo para a sede, elas ficam retraídas porque elas não aprenderam a se apropriar dessa cultura que é delas, né? Elas ficam com receio de falar, de conversar, de muitas vezes, assim, no sentido da norma culta da língua portuguesa, de se expressar de forma errada, né? E serem criticados, e rirem da cara, como é coisa que crianças principalmente fazem muito, né? E não entender que aquilo ali é regionalismo, é cultural, que ninguém fala errado, né? No sentido popular. A gente cada um tem sua forma de se expressar. Então é uma questão de ensinar isso, de mostrar o respeito, das pessoas defenderem aquilo ali que elas praticam, para que assim a gente construa uma sociedade por igual. E aonde que a escola pode defender essa idealização? No seu currículo, no currículo municipal que está inclusive sendo construído. Então o currículo ele traz toda uma região que está ali centralizada no documento, ele conta a história por exemplo, Santa Maria da Vitória, conta a história como Santa Maria surgiu, quem foram as pessoas mais relevantes na história da educação de Santa Maria, quais são as culturas mais influentes daqui em termos da Folia de Reis, em termos da festa junina, das encomendadeiras de alma, da festa do Divino e do Rosário. Então, o currículo ele traz todas essas questões. Então, isso é muito importante, que a partir do momento que o currículo é construído, as escolas têm autonomia para que elas elaborem seu projeto político-pedagógico, que é o documento norteador, que diz como essa escola vai trabalhar essas questões que estão no currículo, como a escola vai trabalhar essa questão da Folia de Reis, como a escola vai trabalhar essa questão da quadrilha junina, como a escola vai trabalhar a questão da capoeira. Então, assim, o PPP ele dá autonomia para a escola tratar dessas questões da forma que achar melhor, condizente à sua realidade, porque cada escola evidencia realidades totalmente diferentes, né? Uma escola que seja num bairro e tem outro bairro, cada um tem uma realidade diferente. Então é importante ressaltar sobre isso, é importante falar do cuidado que a gente tem que ter para abordar esses conteúdos em sala de aula. São conteúdos bastante polêmicos, mas o pedagogo ele tem uma postura que tem que ser ética e tem que ser multicultural. É aceitar as religiões, aceitar as etnias e vivenciar tudo isso no dia a dia, no sentido de respeito, de representatividade, e não somente em datas comemorativas. Eu vou deixar o fórum aberto, gostaria que vocês comentassem um pouquinho o que vocês acharam do tema, o que vocês entendem sobre isso. Vocês já vivenciaram, já viram alguma prática em relação a isso que vocês não concordam na escola? Algum professor já fez alguma coisa lá na educação básica que vocês ficaram assim, meu Deus, por que isso? Algum professor já deixou de permitir alguma apresentação cultural, alguma questão, ou já barrou alguma questão em termos de etnia, em termos de religiosidade, porque estavam na escola? O que vocês pensam sobre isso? Deixa esse comentário lá, certo? E por hoje é só. Até a nossa próxima aula, que vai ser um seminário virtual. Eu peço a vocês que reservem esse tempo de 7 às 10 para que a gente possa dialogar e conversar um pouquinho sobre um tema que também está em bastante ascensão, que é o feminismo. Eu aguardo vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.